Boa tarde, queridos alunos. Vamos lá, dar um prosseguimento ainda ao departamento pessoal, a parte de contabilidade, né? Departamento pessoal. Hoje nós vamos entrar na parte de descontos. Vamos ver todos os descontos, né? Claro, aqueles descontos principais que entram na folha de pagamento, beleza? Então, quais são, né? De início, nós vamos ver as faltas, atrasos, saídas antecipadas, injustificados. Tudo isso injustificado, gente. Tudo que é justificado não pode ser descontado do salário do empregado, tá? Falta, atraso, saídas antecipadas sejam justificadas. Atrasou porque estava doente, passou mal, foi tirar sangue. Tem várias formas de justificar, tá? Então, ó, faltas, atrasos e saídas antecipadas injustificadas correspondem ao desconto em folha de pagamento de funcionário, referente ao período que o mesmo esteve ausente da empresa. Os dias correspondentes às faltas serão computados para efeito de férias, 13º, e deverão ser lançados em dias. Já os atrasos, saídas antecipadas, deverão ser lançados em horas e não serão computados para férias e 13º. Em se tratando de funcionário horista, além dos dias de faltas injustificadas, horas dos atrasos e saídas antecipadas, devemos efetuar também o desconto no descanso semanal remunerado, DSR, correspondente à semana da falta ou atraso. Tá? Conforme preceitua a Lei 6.605, né, de 49, o artigo 6 e 7, respectivamente, os dias correspondentes ao desconto do DSR não serão computados para efeito de férias e 13º. Então, se ele faltou, se ele chegou atrasado, vai ser descontado isso, tá? Você vai pegar lá a hora dele, o dia, né, correspondente, e vai descontar, vai diminuir lá do salário que ele tem para receber, tá? Contribuição sindical, tá? Desde a reforma trabalhista, né, a contribuição sindical tornou-se opcional, tá? O trabalhador ele opta em descontar esse valor ou não, tá? A contribuição sindical é um dia trabalhado que é pago para o sindicato, tá? Um dia trabalhado pelo funcionário, um dia dele, né? 30 avos do mês dele, que é pago ao sindicato, tá? E aí é opcional, ele paga ou não agora. Tá? Antigamente era obrigatório, tá? Desde a reforma trabalhista, essa contribuição sindical ficou opcional, optativa, né? Então, como é que é a contribuição sindical? Tá aí, ó. Corresponde ao desconto de 30 avos sobre a remuneração do funcionário, quer dizer, um dia trabalhado dele. Este desconto ocorre normalmente no mês de março de cada ano. Já o recolhimento por parte da empresa será no mês de abril de cada ano. A empresa também recolhe, tá? E também se tornou opcional, dependendo se o empregado quiser, ele recolhe, né? Aí a empresa recolhe também. Ocorrendo a admissão do funcionário após o mês de março, tá? Então, quando você admite o funcionário depois do mês de março, quer dizer, depois que houve a contribuição sindical, o departamento pessoal deverá observar a carteira profissional se a empresa anterior já efetuou o desconto. Tá? Se ele veio de uma outra empresa que já efetuou esse desconto, por exemplo, ele entrou em maio, junho, ele vai ter que ver lá na carteira. Já teve esse desconto? Se não teve, ou se ele estava desempregado e aí entrou agora na empresa, e ele, né, opcionalmente, o departamento pessoal vai perguntar: você opta em fazer o desconto da contribuição sindical? Se ele disser que sim, a empresa vai ter que fazer. Se ele disser que não, não fará normalmente, tá? Os profissionais pertencentes aos conselhos regionais podem efetuar o recolhimento direto ao conselho. Neste caso, para que o mesmo não sofra desconto em folha,
deverá apresentar ao DP cópia da guia autenticada pelo banco, documento em este que deverá ser arquivado na pasta do funcionário, né, caso ele opte em fazer essa contribuição sindical, mas já fez diretamente ao conselho dele, né? Conselho de farmácia, conselho de farmácia, conselho de medicina, você faz lá o recolhimento, né, a ele, caso queira, tá, gente? Novamente lembrando, é opcional, é optativo. Vale transporte, tá? Beleza, gente. O vale para o funcionário que optarem pela realização, a utilização do vale transporte, né, e você tem que dar essa opção para o funcionário, lembrando que presumidamente sempre o funcionário ele quer o vale transporte. A empresa é obrigada a fornecer o vale transporte, tá? É o funcionário que vai escolher em receber ou não, tá? Por que isso, gente? Eu daqui a pouquinho vou mostrar um exemplo. Muitas vezes o desconto ele é maior do que ele paga de passagem. Aí não vale a pena para o funcionário. Por quê? Olha só. O desconto, a empresa poderá descontar na sua folha de pagamento até 6%. Toda empresa desconta 6% do salário do funcionário, desde que este não supere o valor do vale transporte. Entrega ao funcionário, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho, o vale transporte do funcionário é de R$ 74,80. O salário dele é de R$ 500. 6%, R$ 30. Então, o vale transporte descontado é de R$ 30, certo? E o restante, quem paga é a empresa. O restante desses R$ 74,80, quem vai arcar com essa passagem é a empresa, tá? Os R$ 44,80 que faltam, quem vai arcar é a empresa. Agora eu tenho um outro exemplo aqui. Ele ganha 2.000, mas mora na mesma região que o empregador que ganha 500. O desconto do salário dele é 120. Tá? Seria 120. Claro, ele vai reduzir esse desconto para R$ 74,80. Só que vale a pena esse empregado aqui ter o desconto? Será que vale a pena? Ele pega ônibus, ele com esse valor aqui em mãos, que é da passagem, pode ir de Uber, pode ir de táxi, entendeu? Coisas que não aceitam vale transporte. Ele pode optar em descontar? Pode, mas ele optar em não descontar. Por quê? Não tem diferença que a empresa pague. É tudo tirado dele. Então ele pode muito bem pegar esse dinheiro e pagar, sem problema nenhum. INSS. O INSS é a contribuição devida à Previdência Social por todo empregado, inclusive o doméstico. Os percentuais variam conforme o salário de contribuição, limitada ao teto máximo, podendo ser de 7,5%, 9%, 12% e 14%, conforme a tabela, essa tabelinha aí, tabela abaixo, tá? Então aqui, ó, se o empregado recebe até R$ 1.045, o desconto é de 7,5%. Tá? Isso aqui já é a tabela nova, tá? Alterada pela reforma previdenciária. Se ele recebe de 1.045 até 2.089, 9%. Se ele recebe de 2.089 a 3.134,40, 12%. E se ele recebe de 3.134,41 até 6.101,6, 14%. E aí vocês vão me perguntar o seguinte: e se ele recebe mais de 6.000? Se ele recebe 7.000? Se ele recebe 8.000? Se ele recebe 10.000? Não importa. Se ele recebe 10.000, vai ser em cima desse valor aqui, ó. 6.101,6. Vai ser 14% em cima de 6.101,6. Se ele trabalha em duas empresas, olha que interessante isso. Se ele trabalha em duas empresas, e uma das empresas ele já recolhe pelo teto,
já recolhe 6.000, né? O teto que a gente fala é 6.101,06, já recolhe os 14%, ele pode apresentar uma carta a outra empresa, claro, com a documentação comprovando que ele já desconta, para que a outra empresa não faça esse desconto. Por quê? Já está no teto. Por exemplo, ele trabalha numa empresa, um médico, por exemplo. Ele trabalha numa empresa que ele ganha lá 10.000. Então lá já desconta pelo teto. Ele trabalha numa outra empresa, faz plantão num outro hospital, que ele ganha lá 6.000. Aquela outra não precisa mais descontar, porque já descontou na primeira pelo teto. Entendeu? Ele, claro, ele tem que apresentar. Se ele não apresentar, vai continuar descontando. E não vai fazer diferença nenhuma no final. Na aposentadoria não faz diferença nenhuma. Entendeu? Por quê? Esse é o teto máximo do INSS. Tá bom? Então como é que é feito esse desconto? Vamos lá. Total dos proventos: R$ 2.163,63. Total de desconto: R$ 66,67. Vamos dizer que esse desconto aqui, né, que eu coloquei aqui, foi faltas. Ele faltou. E aí nós temos que descontar. Esses são os proventos dele, tá? Com salário, hora extra, tudo tá ali. A gente não tá aqui separando, tá? E tirei o desconto. Então, a base para o INSS é o total do provento menos o desconto, tá? Descontos esses, naturalmente, gente, de falta. Tá bom? Ótimo. Então, ó, 2.096,96. Provento que incide o INSS, desconto de faltas. Ou seja, faixa 3 da tabela do INSS. Então, vamos voltar lá para a gente ver. Qual é a faixa 3? Primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa. 2.089,61 até 3.134,40, que é os 12%. Tá? Vai incidir os 12%. Tá? Então, olha como é que eu faço. Valor do INSS, 251,64, que é a base, 2.096,96, vezes desculpa, os 12%. Esse valor aqui é o que vai ser descontado no INSS, tá? Na folha de pagamento dele, recolhida para o INSS, parte do empregado. A parte do empregador, a gente vai ver mais à frente, ele não é descontado da folha, ela é recolhida pelo empregador, mas descontado em folha pelo empregado, né, que é descontado do empregado, é esses 12% aí, tá bom? Imposto de renda retido na fonte. Todos nós, né, todo mundo, uma determinada faixa de renda, nós vamos ver a tabela, ele tem que recolher imposto de renda, ou pagar ao final do ano, na declaração de imposto de renda, os impostos devidos ao governo, tá? Então vamos lá. Imposto de renda é uma tributação devida sobre rendimentos do trabalho assalariado, tais como salário, hora extra, adicionais e outras receitas admitidas por lei pela Receita Federal. Para o cálculo do imposto de renda é importante verificar as verbas que sofrem incidência, além das mencionadas. Podemos verificar outras verbas na Instrução Normativa 1500, de 29 de outubro de 2014. Tá aqui o linkzinho para quem quiser ver a normativa. Tá? Então, a tabela do progressiva, né, mensal de 2020, todo ano altera a tabela. Tá? Bem que tem uns 5 anos aí que nós não temos alteração de tabela. Mas, teoricamente, todo ano tem que mudar essa faixa. Por quê? Por causa do próprio salário mínimo, que ele muda, aumenta seu salário, então você aumenta a faixa aí. Mas bem, vamos lá. Se você ganha até 1.900, o empregado, né, ganha até 1.903,98, ele fica isento. Não tem que deduzir nada, não tem que retirar nada. Pô, professor, mas ele ganha 1.000 num, ganha 5 no outro, ganha mais 1.900 no outro, mais 1.900 no outro. Na declaração ele vai depois informar na declaração e pagar o imposto, mas não vai retirar direto na fonte.
tá? Isso aqui é um cálculo direto da fonte, direto no contra-cheque dele, tá? Beleza? Ótimo. Então aqui, ó, 1.903,98 isento. Ele não retira nada, não deduz nada. De 1903,99 até 2086,65, ele é uma alíquota de 7,5%. E essa parcela a deduzir aqui, que nós vamos ver mais à frente como é que isso calcula, né? Como é que ele entra nessa conta, é que essa é para retirar do que tem que se descontar no contra-cheque, tá? De 2.086 a 66, a 3.751,05 centavos, 15%. 3.751,06, 4.664,68, 22,5%, né? Aí você vê que a parcela dedutiva ela sempre vai aumentando. E acima de 4.664,68, 27,5%. E a parcela dedutiva 869,36. Não tem teto, gente. Acima e vai-se embora, tá? Parcela a deduzir por dependente para o ano 2020, R$ 189,59. Esse valor é um valor fixo por dependente, por filho, por esposa, entendeu? Não importa. Ele tem uma esposa que é dependente dele, tem um filho que é dependente dele, tem um cunhado que é dependente dele, entendeu? Pode ser também, entendeu? Tem um filho que está na faculdade, também dependente dele, tá bom? Aí vai depender. Beleza? Então, base de cálculo para o imposto de renda. Base de cálculo. A base é os proventos menos os descontos, tá? Menos o INSS, mais a pensão alimentícia, né? Dentro do negativo aqui, né? Você vai descontando tudo isso aqui, dos proventos menos o desconto. O INSS, a pensão e a dedução por dependente, tá? Novamente vou botar a tabelinha, porque a gente sempre precisa estar com essa tabela em mãos. Então, ó, imagine que um funcionário tenha um dependente. Então, aqui, ó, já botei aqui do lado, ó, 189,59, que é o deduzir a cada dependente. Só tem um, só vai deduzir esse. Para IR, temos o seguinte, então temos aqui, ó, tem o salário dele, que é de 5.000, hora extras, 340,90, descanso remunerado, semanal remunerado da hora extra, 68,18, faltas, ele teve uma falta, 166,67, e o INSS está na faixa dos 14%, 733,94, tá? Calculou lá, pegou o valor, diminuiu e calculou os 14%, beleza? Então vamos lá, tabelinha de novo, a gente precisa dessa tabela. Base de cálculo, eu tenho 5.000, que é o salário, mais os 340,90, mais 68,18, que é o quê? Hora extra, mais o DSR da hora extra, menos o que ele faltou, 166,67, beleza? E aí eu venho descontando aqui, ó, o INSS, ele não tem pensão, não formou pensão nenhuma, e quem mais aqui, ó, 189,59. Quem é esse 189,59? É a dedução por dependente. Tá bom? Botei até em vermelho para ficar bem, né? E aí eu tenho a base de cálculo de 4.318,88. Com essa base de cálculo, eu vou vir aqui, ó, na tabela, ver em que faixa ele se encontra. Na primeira? Não, ele não está isento. Na segunda? Também não. Na terceira? Também não. Na quarta faixa? Está na quarta faixa. De 3.751,06 até 4.664,68. Por quê? Para eu saber qual a alíquota que eu vou utilizar e qual a parcela dedutível. Então, 22,5, 63613. Então, ó, com base no que temos, seguimos os cálculos. Base do IR, vezes a alíquota, menos parcela a deduzir. Simples assim. O que dá mais trabalho é a base de cálculo. Então, ó, 4.318,88 vezes 22,5%. Eu falei. Menos o a deduzir, 63613. Então, ó, será descontado do salário desse empregado, né, de imposto de renda, 335,62. Tá? Desconto em folha.
dele, que é a alíquota menos a parcela a deduzir. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima semana.